Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é o vídeo tão esperado do relato de parto. Finalmente consegui um tempinho pra gravar pra vocês, ó, a neném tá aqui comigo, minha princesa. Gente, se vocês verem eu com a mesma roupa, mesmo cabelo, mesma maquiagem, é porque eu tô gravando o vídeo tudo na mesma hora, que eu tô aproveitando o tempo que tá me sobrando, né? Então é isso, a neném tá calminha, agora eu vou começar a contar pra vocês como foi que aconteceu o nosso parto. Se ela chorar, eu dou ela pro pai dela, que ele tá bem aqui, vai me ajudar. Já fiz um vídeo sobre a mala maternidade, o que eu usei, o que eu não usei. Vai sair antes desse, ou depois eu não sei. Vou ver ainda a ordem, qual editar primeiro, eu coloco no canal. Mas enfim, gente, sem muita enrolação, vamos logo para o relato. Então, gente, tudo começou dia 21 de outubro de 2021, né? A neném tá com 17 dias hoje. Eu dormi na casa da minha irmã no dia 20, que era numa quarta pra quinta-feira. Eu dormi na casa da minha irmã. Vou contar, tipo, como aconteceu, né? Tipo, vou tentar ir certinho, de acordo com como foi acontecendo as coisas, como tudo começou, tá? Pra mim não esquecer nenhum detalhe. Se eu falar muito, gente, ignorem, porque eu falo muito mesmo. Ainda mais quando é pra contar a história, que me atrapalha todinha, ó. Tô enrolando, ó. Já mudei de assunto, mas enfim, vamos continuar. Tudo começou no dia 21, foi o dia que ela nasceu, entendeu? Mas eu vou começar a contar por quarta-feira, que é já... Quando começa mesmo, quando eu comecei a sentir as contrações, né? Eu dormi na casa da minha irmã de quarta pra quinta-feira, do dia 20 para o dia 21, porque aqui em casa estava em obra, o Ricardo tinha que embuçar aqui em casa, então eu dormi pra lá, pra não ficar no meio da sujeira, da poeira. E foi por isso, entendeu? O Davi, a gente foi pra lá, pro Ricardo poder trabalhar direitinho aqui em casa. Eu comecei a sentir a primeira contração, era 3 horas, não era 3 horas da manhã, na verdade, era de 3 para 4 horas. Eu não vi exatamente o horário, mas era de 3 para 4 horas, que foi o horário que eu acordei. Eu dormi bem à noite, na noite mesmo que quando começou, eu dormi bem. Eu tava dormindo em rede, aqui em casa eu dormi em rede. Quando eu fui lá pra minha irmã também tinha uma rede, eu dormi lá porque era o lugar onde eu me sentia melhor, porque eu, tipo, o meu corpo relaxava mais, né, que eu sentia muitas dores. Então eu tava dormindo na rede e o Davi tava dormindo na cama. Aí eu levantei pra ir no banheiro, era 3 horas da manhã, exatamente 3 horas, digamos assim, era 3h07 ou 3h12, alguma coisa assim, não lembro, mas era 3 horas. Foi o horário que eu acordei pra ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, meu cunhado tava no banheiro, que ele tinha acabado de chegar do trabalho, que ele trabalha de noite, e era o horário que ele tinha acabado de chegar. Eu fui no banheiro. Aí, até então tava tudo bem, não tinha sentido nada. Só levantei mesmo pra ir fazer xixi, que era esse horário de 3 horas mais ou menos. Aí eu voltei pra rede, bebi um pouco de água e voltei pra dormir, né? Eu senti uma contração, tipo, parecia gases. Já tava sentindo muita contração de treinamento, eu tava sentindo já nas 2 últimas semanas muita contração de treinamento. Todo dia eu sentia, toda hora, entendeu? Então eu já sabia que aquilo era uma contração de treinamento, mas também que meu parto já tava perto, entendeu? Só que a contração de treinamento ela é sem dor, né? Só que nessa hora que eu senti a primeira contração, não parecia contração. Tipo, parecia mais um gases, tipo, querendo escapar gases, tipo assim, era uma dor fina. Não era muita dor, mas era um desconforto. E era uma contração já meio que parecia gases. Vinha a contração, só que na minha cabeça aquilo era gases. Eu falei, meu Deus, que coisa, tipo, era gases. Eu nem imaginar que já era contração já pro trabalho de parto. Aí tá, senti uma. Aí, que coisa estranha, gases, porque eu tava dormindo tão bem e agora do nada eu senti isso. Aí veio a segunda, aí eu já fiquei assim. Aí na terceira, quando na verdade veio a terceira, eu falei, isso não é gase, eu vou esperar vir mais uma pra mim ter certeza se é contração ou não. Aí demorou, veio mais uma, na quarta contração veio, era uma contração ainda fraca, sem dor, com uma dor bem fininha, que parecia mais gases mesmo, desconforto no estômago. Então eu achava que era gás no começo, né? Aí foi nessa quarta contração que eu percebi, falei, isso é contração. Tá sem dor ainda, mas isso que eu fui ter certeza que era contração, né? Então eu peguei meu celular, baixei um aplicativo pra cronometrar as contrações, né? Apesar de eu saber que ainda tava fraco, que não tava ritmada, mas eu já queria começar a contar pra ver como que ia ser o processo, né, todinho. Tá, aí nesse negócio de contração, eu não consegui mais dormir, eu já fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, eu fiquei um monte de coisa, pensando um monte de coisa, que eu não tava em casa, aqui em casa ainda tava tudo bagunçado, que tava em obra. Eu não consegui mais dormir, mas eu fiquei deitada e comecei a sentir direto. Aí eu comecei a cronometrar, deixei lá, tipo, umas 4 horas, na verdade, da manhã eu comecei a cronometrar do dia 21, né? Aí eu vi que tava bem desregular, de 10, de 7 em 7 minutos. Não tava ainda certinho, né? Tava tudo aleatório. Aí demorava 1 minuto, tínhamos que era só segundos, então tava tudo doido. Em relação a isso eu tava tranquila, eu tava calma.
mas eu tava mais agitada, mais preocupada com tudo, né, com as coisas de tudo, porque eu não tava, naquele momento eu não tava preparada, entendeu? Aqui em casa tava tudo bagunçado. Aí, deu 4 horas, deu 5 horas, nesse dia o Ricardo tinha uma entrevista pra fazer, aí eu não queria avisar ele, porque eu fiquei com medo de ser alarme falso, né, porque eu ainda tava bem fraquinho, parecia mais gases mesmo, dor de gases assim, então eu não queria preocupar ninguém, não chamei minha irmã, não falei pro Ricardo, neném dormiu. Porque ele tinha entrevista, fiquei com medo de deixar ele preocupado, ele perder a entrevista e ser alarme falso, enfim, não falei pra ele nada. Eu esperei dar, acho que ia dar 6 horas, eu queria avisar ele 6 horas, aí eu esperei dar, eu falei, será que esse horário ele já tá acordado? Aí eu peguei, era umas 6 horas, né, amor? Por aí, mais ou menos, né, eu já sabia que ele já poderia estar acordado, que ele já ia ter que sair, né, se arrumar pra sair, então foi quando eu peguei e falei, não, agora eu vou ter que avisar, porque se acontecer alguma coisa, entendeu, ele vai estar ciente. Eu fiquei com medo de ele perder a entrevista, eu fiquei com medo de não falar nada pra ele acontecer alguma coisa, então eu digo, calma, eu preciso pensar o que eu faço. Aí eu peguei e avisei ele, porque era melhor, né, que vai que acontecer alguma coisa. E a nossa vida é mais importante do que a entrevista, né. Aí peguei e falei pra ele, só que eu falei pra ele não ficar preocupado, que tava tudo sob controle, e dava pra ele fazer a entrevista dele normalmente, e depois a gente ia ver o que a gente ia fazer, mas ocorreu tudo bem. Aí, nessa mesma hora que eu avisei ele pediu pra mim ir pra casa, eu peguei um Uber na hora, era cedinho mesmo, umas 7 horas, já ia dar, pedi o Uber, acordei o Davi, e viemos pra casa. Aí eu cheguei aqui em casa, eu comecei a gravar o vlog, né, o vlog do parto, que eu até mostrei, vou deixar linkado aqui, mostrei no vídeo como tava a casa, eu tinha acabado de chegar em casa, então... Aí essa parte vocês vão acompanhar no vídeo, entendeu? Vou contar aqui mais por alto, porque também eu gravei o vídeo do vlog do dia do parto, então não vou falar muito pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, mas é isso aí, entendeu? Comecei a gravar o vlog, aí nisso era umas 7 horas pra 7h30, entendeu? Aí como tava uma zona aqui em casa, eu fui pra casa da minha sogra, porque ele ia sair pra entrevista, então eu não queria ficar sozinha aqui naquela bagunça. A gente foi pra casa da minha sogra, eu e o Davi, pegamos o Uber, fomos pra lá, aí... Lá eu comecei a sentir dor, tipo, já tava mais forte as contrações, não era dor forte, ainda era uma dor que dava pra gente suportar, mas já tava bem desconfortável. E eu comecei a sentir, tipo, de 10 em 10, de 7 em 7, e tinha hora que ficava bem, o espaço bem longo entre um e outro, tinha hora que ficava bem certinho, de 5 em 5 minutos. Então ficou assim, né, a manhã todinha. Nisso, o Ricardo chegou, eram umas 11 horas da manhã. Fez a entrevista dele, aí eu fiquei lá, eu senti a contração, tomei banho de água morna, fiz massagem na minha costa, fiz agachamento, caminhei, andei bastante por lá pela casa da minha sogra. Eu nem gravei muito quando eu tava lá, porque era só contração mesmo, não tinha muito o que gravar, mas foi basicamente isso. Senti a manhã todinha a contração, aí cada vez que o tempo ia passando ela ficava mais acelerada, com mais dor, com mais forte um pouco a dor, tinha hora que vinha... Só um apertozinho e não sentia dor, tava bem aleatório, né? Aí tá, o Ricardo chegou, era esse horário, a gente voltando, deixando ele ali que ela tava dormindo. Aí, era mais 11 horas, quando ele chegou, a gente almoçou lá na minha sogra ainda, a gente almoçou lá e resolveu vir aqui pra casa pra gente terminar de pintar, pra ver o que dava pra fazer. Porque como eu ainda não tava com dor extrema, entendeu? Então, eu não queria ir na maternidade naquele horário, eu queria ir na maternidade só quando a dor apertasse mesmo, que eu não estivesse mais aguentando, pra não ter que ir e mandar ele voltar pra casa, entendeu? Então, a gente veio pra casa e pintamos aqui algumas paredes, fizemos o que dava pra fazer. Aí foi quando de umas 2 horas mais ou menos, de 2 pra 3 horas, a dor começou a vir muito forte, eu não tava aguentando mais, já tava bem ritmada, de 5 em 5 minutos. E aí a gente resolveu largar tudo aqui pra maternidade. A gente foi pra maternidade, era umas 3h15, horário que a gente tava indo, né? Que eu até gravei dentro do Uber. Era exatamente esse horário, 3h15, por aí, 3h15. Então, nesse horário, as contrações já estavam bem regular, né? De 5 em 5 minutos e muito forte a dor, muito forte. Aí tá, fui pra maternidade, cheguei lá, eu já tava de 4 para 5 de dilatação, né? Ele falou que eu tava de 4 para 5 e mandou eu voltar pra casa. Na verdade, ele falou, vai caminhar mais um pouco, porque não vai ser agora, daqui pra noite, ele falou assim. Aí a menina que tava lá, ajudante dele, falou que não era pra mim ir pra casa, que era pra mim ficar lá caminhando, que poderia ser que eu dilatasse rapidinho. Então, como já eram umas 4 horas, né, a gente resolveu ficar lá. Eu andei, e ficamos lá na maternidade, nessa maternidade que eu tive o Davi lá, então eu já sabia como funcionava. Aí eu andei bastante, aí a dor cada vez mais forte, não aguentava de dor, tava muito, muito forte, a gente merendou ainda lá, e nisso foi passando o horário, mas
sentindo contração direto. Aí foi quando teve uma hora que eu falei pro Ricardo que eu não tava mais aguentando de dor, tava muito forte a dor, muito forte. E eu já era umas 6 horas, nisso a gente tava lá esse tempo todinho, eu andando. Aí nisso deu umas 6 horas, era 6 horas, amor? 6 para 7 horas, né? Era de 6 para 7 horas. Aí eu falei pra ele que eu não tava mais aguentando de dor, então eu quis voltar lá com o médico pra ele me examinar de novo. Voltei, o neném tá se mexendo, então realidade de mãe, né, de recém-nascido, tem que estar toda hora interrompendo, mas enfim, vamos continuar. Foi quando eu falei pra ele que era de 6 para 7 horas, eu falei que eu não aguentava mais, então eu queria ser examinada de novo pra ver se eu tinha dilatado, porque na minha cabeça, com a dor que tava, já era pra ter dilatado, né, mais um pouco. Então, eu fui lá e ele me examinou e disse que ainda tava de 4 para 5, não tinha dilatado nada todo aquele tempo. Aí, nisso não quiseram me internar, aí eu ia pra casa, eu digo, embora pra casa que eu não aguento mais, pelo menos em casa eu ia aguentar a dor, poderia fazer alguma coisa, tomar um banho quente, tomar alguma coisa pra me ajudar a aliviar, né? Porque tava muito forte a dor e não tinha dilatado nada, então eu realmente queria vir pra casa. Eu resolvi vir pra casa, porque aqui eu acho que eu ia ficar melhor. Pra casa não, que eu ia lá pra casa da minha sogra, né? Só que lá eu poderia fazer alguma coisa pra aliviar a dor. Então, tentei pedir Uber, a gente tentou pedir Uber, tentamos várias vezes e todo carro que a gente pedia cancelava. Demorou muito, eu já tava muito desconfortável com as dores. Aí foi quando eu fiquei, tava muito forte a dor, e eu achava que, eu peguei e falei pro Ricardo, falei, não, acho que esse médico mentiu. Foi pra mim, na minha cabeça tinha isso, que ele tava mentindo, ou que ele não tinha me examinado direito, porque não era possível, com tanto de dor que eu tava e com o tempo que eu tava andando, ele não teria dilatado nada. Então, aí eu pensei, falei, pô, mas a dor tá muito forte, se eu for pra casa e acontecer alguma coisa, lá vai ter que voltar, meu Deus do céu, pensei um monte de coisa. Aí foi quando eu tive a ideia de, talvez, que pudesse ir pra outra maternidade. Pensei nisso, ficou aquilo na minha cabeça, né, que eu fiquei com medo de vir pra casa, a dor tava muito forte, então eu falei, amor, se a gente for pra outra maternidade? Pensei comigo, na verdade, e comentei com ele, até então a gente tava esperando o Uber, pedindo Uber. Aí, nada de Uber aceitar, nem Uber queria, tava indo buscar a gente, então eu tenho uma amiga que ela tem, o marido dela é Uber, e liguei pra ela, se ela pudesse ir lá me pegar pra trazer pra casa, né? Tá, esperamos elas. Quando ela chegou lá, ela deu a ideia de a gente ir pra outra maternidade. Aí eu falei até pra ela, eu já tinha pensado nisso, só que eu fiquei com medo de ir pra outra maternidade, ou também fiquei com medo de vir pra casa, então eu cheguei a questionar. Aí ela deu a ideia de a gente ir pra outra maternidade. Aí como eu já tinha pensado nisso, né, eu aceitei de a gente ir pra outra maternidade, porque realmente eu fiquei pensando se eu viesse pra casa, alguma coisa pudesse acontecer, porque tava muito forte a dor, muito forte. E então a gente foi pra outra maternidade, que era bem longe daqui da minha casa, bem longe mesmo, totalmente o oposto da minha casa. E a gente foi pra lá. A gente ficou pensando qual maternidade a gente ia, mas a gente resolveu ir pra essa, porque era uma maternidade de referência, né? Nada de referência não gostei da maternidade, mas eu não tô aqui pra falar mal da maternidade. Mas não é tudo isso que falavam, né, dessa maternidade, mas a gente foi pra lá. Aí, cheguei lá, já tava muito forte, a contração muito forte. Aí, eu já entrei, a minha colega, minha amiga, ela pediu já a cadeira de roda, porque tava muito forte a dor. Aí nisso só podia entrar ou ela ou o Ricardo, e o Ricardo que ia ficar comigo, né, e ela saiu, ficou lá fora, me esperou. Foi quando eu fui fazer minha ficha, fui ser atendida. Aí a minha amiga perguntou se ela podia ir embora, e ela foi embora, deixou a gente lá, né, que eu já ia ser atendida ali, naquele momento. Então eu fui atendida, a menina pediu todos os meus exames, meu documento, tudinho. A enfermeira lá, no caso, aquela menina era uma obstetra, eu acho, porque ela acabou me examinando e ela falou que ela ia fazer meu parto, né? Então, ela pediu meus exames tudinho, aí ela colocou no meu braço a pulseira amarela, porque era de emergência, porque ela disse que nos meus exames estava alterado, eu tava com uma infecção urinária grave, gravíssima. Isso foi no exame do terceiro trimestre que eu fiz 3, primeiro, segundo e terceiro, exame de sangue, hemograma completo, essas coisas, né, pra ver infecção, essas coisas. Então, ela falou que eu tava com uma infecção grave. E perguntou se eu tinha feito pré-natal, e o médico do pré-natal não tinha falado nada pra mim, sendo que na terça-feira, né, eu tinha ido na consulta de pré-natal e entreguei os exames pra ele, e ele falou que tava tudo bem com meus exames, não tinha nada demais, entendeu? Não passou remédio, nada, tava tudo ok, que eu já tava prestes a ter neném, tava tudo certo, entendeu? Então, mas ela falou que eu tava com isso, e
eu ia precisar ficar em observação, então ela botou pulseira amarela e me levou para um quarto, que eu vou tentar deixar para vocês imagem desse quarto aqui, que o Ricardo gravou o quarto, que é lá que eu ia ficar, porque era um quarto reservado, justamente para poder elas estarem observando direitinho, como eu tava com uma infecção urinária, né, de acordo com elas, então eu precisava ser observada, né, ali. Então ela me levou para lá, eu ia refazer esse exame de sangue, pedi para fazer xixi, pra eles fazer exame em 2 horas, o resultado ia sair e eles iam ver se eu tava realmente com infecção ou não. Aí tá, fiz o xixi, dei pra elas, fizeram o exame, esperamos 2 horas e nisso eu sofrendo de dor, a contração em cima de contração, cada vez uma mais forte que a outra. Eu andava no corredor, eu tomei banho de água quente, o Ricardo fez massagem na minha costa aqui, né, no meu quadril, que mais? Essas coisas surgiam, né? Aí teve uma hora que eu fiquei numa cadeira lá, assim, fazendo agachamento, né? Tipo, de 4, assim. Foi na hora que minha bolsa estourou. Eu senti, assim, um estralo dentro de mim. É até engraçada a sensação, muito engraçado. Eu senti um estralo, eu tava de 4, né? Fazendo, tipo, um exercício lá. Aí eu senti um estralo bem forte dentro de mim. Eu falei, aconteceu alguma coisa dentro de mim. Eu falei nisso. Aí nisso, a menina tava lá, a enfermeira, né? A obstetra tava lá, que ela disse que já ia me examinar novamente. Então foi bem na hora que ela tava lá. Ela até pegou assim na minha costa, né? Fez a massagem assim na minha costa. E na mesma hora minha bolsa estourou. Aí eu senti esse estralo, minha bolsa estourou e foi água pra todo lado. Muita água. E tava tudo certo com a água. Ela olhou a água, o líquido, pra ver se tava tudo certo. Eu falei, tá tudo certo. Tá bem transparentezinho o líquido. Aí pra me esperar só mais alguns minutos que ela já ia me examinar de novo pra ver se eu tava dilatando. Aí tá, nisso eu dou muito forte, muito forte, muito forte. Aí ela disse que talvez com o rompimento da bolsa eu já tivesse dilatado, né, mais um pouco. Aí tá, demorou, ela foi lá, pegou o resultado do exame e disse que tava tudo ok com meus exames, não deu tão alterado assim como tava lá no papel. Aí chegou a hora de ela me examinar de novo, e eu já tava com muita dor nessa hora. A contração já tava uma bem seguida da outra e muito forte, muito forte. Eu sentia uma pressão muito forte aqui embaixo. Era umas 9h30. Aí ela me examinou de novo e disse que eu não tinha dilatado nada. Não, primeiro quando ela me examinou, ela falou, já tá completo aqui. Ela não falou isso, amor? Eram duas, né? Eram duas obstetras. Elas eram obstetras, elas que iam fazer meu parto. Elas falaram que elas que iam cuidar de mim, né? Elas iam fazer meu parto. Então, uma delas me examinou e falou, tá completo aqui. Aí eu até falei, graças a Deus. Eu falei assim, porque eu tava aliviada, né? Porque eu tava com muita, muita dor. E realmente, eu tava sentindo já uma pressão muito forte aqui embaixo. Foi quando ela falou, tá completo aqui. Aí ela, não, calma, houve um engano. Ela falou assim, houve um engano. Aí ela ficou coisa mais... Ainda continua com 4. Ela falou isso, né, amor? Que não dilatou nada, ainda continuar com 4. Aí foi uma frustração, né, pra gente. A gente já tava desgastado, né? Porque... não é possível. Todo esse tempo, todo esse sofrimento, não tinha dilatado nada. Aí foi quando ela falou que lá naquela sala onde eu tava, o hospital lá, era o mesmo hospital, mas era setor diferente, era tipo tudo bem dividido lá. Ela falou que lá nessa sala que eu tava, naquele setor que eu tava, lá era referência em parto normal. Então, por eu não ter dilatado nada, de acordo com ela, né? Eu não poderia ter meu bebê ali, porque ela ia me levar para outra médica para ver o motivo de eu não estar dilatando, né? Aí, nesse intervalo, me deram uma roupa para me colocar, aquela roupa de hospital mesmo, uma bata, para me colocar. Aí, na mesma hora que ela me examinou e disse que eu não tinha dilatado, e eu não podia ter meu bebê ali naquela sala, porque ali só podia ter gente de bebê, só podia ser parto normal, que lá o hospital era de referência em parto normal. Pediram a roupa de mim, que eu não podia ter o bebê ali, e tive que tirar minha roupa, que ela ia me encaminhar para outra médica, que era naquele mesmo hospital, só que em outro setor, para ela me examinar o motivo de eu não estar dilatando. E nisso a gente foi para lá. E era um pouco, tipo, eu andava bastante corredor, assim, bem, bastante. Só que a contração vinha toda hora e eu parava, eu me acocava, eu me abaixava. E já nessa hora eu já tava chorando de dor. Foi quando começou a sangrar minha perna, né, começou a pingar sangue. Ela me levou lá, né? Ela ia na frente e a gente ia atrás. Só que eu ia parando, né? O Ricardo segurando 2 malas. Gente, foi o maior perrengue. E nessa hora era muita dor. Que eu demorei um tempão pra chegar lá nesse outro lugar onde ela queria me levar. Que eu tava sentindo muita dor. E nisso começou a escorrer. E todo tempo saindo líquido. Aí depois já veio começar a pingar sangue também. Eu fui melando o hospital todinho. Tava pingando sangue das minhas pernas. E
me levaram, né, nessa outra médica. Aí eu cheguei lá, ela tava examinando outra menina, fiquei esperando lá na frente, um tempinho ainda. Pra quem tava com dor, aquele tempo parecia que não terminava nunca, que eu já tava aguentando mais. Eu já tava chorando nessa hora, olha que eu não sou de fazer drama, mas nessa hora eu tava chorando, eu pegava no Ricardo assim, meu Deus do céu, já tava bem, já atordoada, já não sabia mais o que tava acontecendo, que a dor era muito forte. E eu falando pra elas que já não tava aguentando mais, que eu tava sentindo alguma coisa aqui embaixo, muito forte a pressão, entendeu? Uma dor já demais. Aí nisso, só se foram se preocupar quando viram o sangue, que já tava espingando sangue lá, né? Aí que foram se preocupar. A mulher me examinou, a médica, né? Médica mesmo, me examinou lá e disse que já tava completa a dilatação. Aí foi um alívio pra mim. Só que aí me deixaram lá mesmo, não me levaram lá pro outro quarto que eu achei que eu ia ter, porque lá era tudo bonitinho, tudo certinho. Porque lá só podia ser emergência, né? E como eu não tava mais com infecção urinária, não tava, né? Realmente foi confirmado que eu não tava com infecção urinária. Então, me deixaram lá nesse outro setor que tava tudo jogado, era um monte de mulher parindo aleatoriamente ali. Então, eu tive que ficar ali mesmo jogada. Eu me senti, assim, eu não sei explicar, mas eu me senti, tipo, me tiraram de um lugar maravilhoso, top, entendeu? Eu achei que eu ia ter meu bebê ali e me jogaram em outro lugar, onde tava tudo abandonado, tudo jogado, não tinha nem remédio. E aí, nisso já tava muito forte, a mulher já falou que eu já tava em trabalho de parto. A mulher, eu digo a mulher médica, né? Ela me examinou, que eu já tava em trabalho de parto, eu já ia ativo, né? Foi o que ela falou, já vai ter, já tá completo a dilatação dela, já vai ter, já. Aí, nisso, na salinha, que era bem pertinho da sala dessa médica, tinha outra mulher que ela já tava se preparando pra ter lá, só que ela não tava tão avançada como eu, né? Que nessa hora eu me lembro que eu tava na cadeira de roda, nessa hora eu tava em pé. Eu tava em pé. Aí eu lembro que tiraram uma mulher de lá pra mim poder entrar, porque eu já tava realmente na hora de ter, entendeu? Aí eu lembro... Eu sei que eu entrei, eu só vi eles falando, eu não consigo lembrar de imagem eu vendo, porque eu tava muito atordoada, mas eu lembro as coisas que eu ouvi, tipo, eu ouvi bastante o cara que fez meu parto, ele falando que tira ela, bora botar vamos colocar ela que ela já tá em trabalho de parto, a outra ainda tá em fase de dilatação, tipo assim, ele falou alguma coisa, eu ouvi direitinho quando ele falou e me levaram pra lá. Aí me deitei lá, me deitaram na maca, mandaram me preparar, mandaram já eu fazer força na hora que eu me abri assim, eles mandaram abrir minha perna, o médico falou, né, que já tava, como foi que ele disse? Só que ele falou que já tava, que só era eu fazer força, que o bebê já tava descendo, tipo, já tava embaixo, alguma coisa assim, acho que ele já tinha até visto a cabeça do bebê, o cabelinho do bebê. Aí só era eu fazer força. E, tipo assim, não botaram remédio pra, tipo... Graças a Deus, as minhas contrações, elas estavam bem intensas. Porque pro parto acontecer, né, pro bebê poder sair, a gente precisa da contração pra expulsar mesmo o bebê. E elas estavam bem intensas. Isso ajudou muito, porque no parto do Davi foi totalmente diferente. A minha contração era muito curta. E demorava demais. A menina ficava presa dentro de mim, né? E da neném foi totalmente diferente. Vinha muito forte a contração e vinha bem uma seguida da outra, entendeu? Bem, tipo, por esse lado foi bom, assim, bom que eu digo, comparado ao parto do Davi, né? Porque do Davi foi mais difícil. Do Davi eu tomei remédio pra ajudar a contração vir certinho no horário. E o dela não, dela veio bem forte mesmo. Nesse sentido, assim, eu comparo o parto dela com o do Davi. As contrações dela, eu sinto que vieram bem mais forte, bem mais forte. Lógico que a do Davi também não foi fácil, mas assim, da neném eu sinto que nesse sentido de dor foi muito mais forte, muito mais intenso, assim, entendeu? Aí tá, eles disseram que só dependia de mim, me deitaram lá, mandaram eu segurar minha perna, fazer força, me dizer que eu tinha que fazer força pra baixo, que o bebê já tava ali, só era eu fazer a força certa, que o neném já ia sair. E nessa hora, eu não lembro muito bem, eu já não lembro exatamente as coisas que aconteceu. Eu só lembro que eles falavam pra mim fazer bastante força, que o neném já tava ali e só dependia de mim. Eles nem tocavam em mim, assim, nessa hora ninguém tocava em mim, só dizia que era pra mim fazer, vai. O médico meio aqui do meu lado, assim, tipo, na frente, mas meio do meu lado, assim, o Ricardo tava aqui atrás de mim, né? Aí eu lembro que eu segurava a mão do Ricardo, tem uma hora que eu larguei a mão dele pra segurar no negócio, assim, pra eu ter mais força. Aí eu fazia força, eles disseram que eu tava fazendo força errada, força pra fazer cocô e a gente faz força pra fazer cocô, só que não é a mesma força, entendeu? A força pra fazer cocô é diferente, que tu vai fazer o cocô. E a força pra expulsar o bebê é pra baixo a força, não sei explicar isso direito, mas a força tem que ser pra baixo e tem que ser a força certa, entendeu? Não é força de fazer cocô, porque eles falam força de fazer cocô, a gente faz força de fazer cocô e faz cocô. Esse era o meu maior medo. No parto do Davi, eu tinha maior medo de acontecer isso, graças a Deus não aconteceu. Mas no parto da nenê, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu vou falar, porque é realidade, entendeu? Muitas mulheres têm vergonha, têm medo.
esse era meu maior medo, mas aconteceu comigo, né? E agora, e eles mesmos falam, os médicos falam que pra gente não ter vergonha pela saúde e pelo bem do nosso bebê, entendeu? Então, eles falam, por isso que eles falam, força de fazer cocô. E sem vergonha, sem medo, ainda falo isso, né? Sem medo. Aí eu acabei fazendo. Ai, que vergonha. Aí, nessa hora, eu lembro que eu fazia, ele falava, faz força fazer cocô, eu fazendo cocô lá em nada, de a menina sair. Hã? Tu começou a gritar. Foi. Aí nessa hora, aí quando eles falaram pra mim que eu tava fazendo força errada, aí eu comecei a gritar, desesperada, eu gritava mesmo. Eu fazia força e gritava, né? Minha garganta ficou horas doendo, entendeu? Horas doendo. Aí foi quando a mulher disse que eu tava fazendo força errada pra mim não gritar, porque isso ia atrapalhar. E eu não, quando eu gritava, a força vinha totalmente errada. Eu tava botando força no meu pescoço e na minha garganta. Aí ela me deu um pano pra me morder, ou botou a roupa que eu tava pra me morder e segurou minha mão aqui no negócio, assim. Ela segurou minha mão, né? Ela apertou minha mão, segura aqui forte. Aí, nisso eu fiz força, e nessa hora a dor já tava tão forte, que foi na hora que eu comecei meio que desmaiar. Eu não desmaiei, mas eu fiquei meio que... Eu já não tava mais tendo força, eu fiz uma força. Eu fazia força errado e eu me desgastei nessa hora de fazer força errado. E aí foi quando a contenção veio cada vez mais forte. Eu já tava sentindo bem na cabeça mesmo, bem. Aí eu lembro que eu fiz uma força, aí eu senti, foi na hora que eu senti rasgar. Tipo, não rasgar totalmente, né? Porque eu senti já... Aqui, eu comecei a sentir, eu fiz uma. Aí eu dizia pro Ricardo que eu não ia conseguir. Aí eu fiz... Eu não lembro muito bem, gente, porque nessa hora eu tava muito fraca, mas foi mais ou menos isso, né, amor? Foi mais ou menos isso. O Ricardo tá aqui que ele tá com a neném, mas foi mais ou menos isso, né? Eu fiz 3 forças pra ela sair, né? Posso só falar assim? Uhum. Bom, pessoal, ela desmaiou, entendeu? Ela ficou desacordada. Eu acho isso meio incrível nela, né? Porque eu olhava pro olho dela tava virando já, tava chorando já com ela, entendeu? Porque tava com medo de a Missara não resistir. A Missara tava muito, muito fraca mesmo, ela passou o dia todo sem comer, né? Então eu tava chorando lá, desesperado lá, já dava pra ver a cabeça da bebê, porém ela tava, posso dizer assim, a vagina dela não tinha abertura para passar a cabeça da bebê. Então a Missara fazia muita força e não acontecia nada. Então a Missara teve que fazer uma força tão tremenda que rasgou ela, entendeu? Eles falam que dilacerou. Não tem como como chama? Romantizar essa parte, porque realmente é atordoador, entendeu? Mas, como a gente pode dizer, tem que passar por isso, né? A mulher sofre bem menos depois do parto quando acontece isso. É até comum isso acontecer. Eu pensei que isso era até estranho, né? Eu fiquei lá, como eu disse, eu fiquei chorando, eu fiquei atordoado lá vendo essa situação todinha, mas ela passou por isso, né? Então, como eu disse, ela ficou desacordada, porém fazendo força, pessoal. Eu olhava para, queria nem olhar para a cara dela, porque eu já via o olho dela embranquecido, porém ela fazendo muita força. Então, a bebê nasceu, né? E eu olhei para a cara dela, assim, ela já tem mania de ficar meio amarela verde. E eu olhava para a cara dela e comecei a chorar, né? Apertava a mão dela forte, amor, acorda, amor. Então ela começou a responder, né, com o movimento, o rosto dela estava praticamente parado já. E ela começou a movimentar o rosto dela, a perguntar pela bebê, amor, a bebê tá bem? Perguntou, disse, calma, a bebê tá bem. Aí começou a segunda parte aí da história, né, que a bebê tinha nascido e ela já estava semi-acordada. Tá, nessa parte aí que ele falou, foi a parte que eu não lembro, entendeu? Eu lembro da força, até onde disseram, faz força, tá fazendo força errada. Na força que realmente a neném saiu de mim, nessa parte eu não lembro. Eu não sei de onde eu arranjei força pra ter ela, porque eu já tava praticamente desmaiada, mas como ele falou, ele viu. Nessa parte de verdade, gente, eu não lembro de nada, porque eu lembro até a hora que ela disseram, faz força, na hora que eu tava gritando, que ela disse, faz força, essa força tá errada, faz força. Até aí eu me lembro, mas na hora realmente que a neném nasceu, eu não lembro, entendeu? Eu não consigo me lembrar, porque, não sei, eu não sei, gente, fiquei meio que desacordada, mas isso que eu acho incrível, eu consegui ter a neném, apesar de estar meio que desmaiada, eu consegui ter, eu não lembro se foi quantas forças eu fiz, mas foi mais ou menos isso aí que ele contou, entendeu? Aí, depois quando a neném nasceu, meio que eu lembro assim, eles jogaram a neném em cima de mim, colocaram ela, jogaram, não é uma palavra feia, mas colocaram a neném assim em cima de mim. Aí a mulher falou, nasceu, só que ela não chorou,
mas ela tava bem. Colocaram ela aqui em cima de mim, aí eu tentava levantar, ela tava muito fraca nessa hora. Eu tentava levantar, olhar assim pra ela, né? Eu olhei pra ela, tentei botar a mão nela assim. Só que eu tava tão fraca, eu não tinha força de levantar nem meu braço assim, ó. Foi o maior sofrimento me levantar meu braço e pegar nela, tocar nela assim. E ela aqui em cima de mim. Aí eu só olhava ela assim, ó. E vi ela vomitando, né? Um líquido, vomitando. Eu lembro que eu olhei pra mulher, eu perguntei da mulher se ela tava bem. Que ela tava vomitando. Por que ela tava vomitando? A mulher disse que é normal, era resto de parto, um monte de coisa assim. Aí, tipo, ficou um tempinho aqui, tipo, alguns segundos, segundo ou minuto, não sei, mas acho que não demorou muito tempo, não. Eu olhava pra ela assim, eu lembro que eu acho que eu olhei 3 vezes pra ela e perguntei se ela tava bem, porque ela tava vomitando, mas eu não consegui pegar a minha filha direito, porque eu tava muito, muito fraca. Aí, levaram ela pra limpar ela, e nisso eu fiquei lá pra me costurar. Aí o médico, o Ricardo foi lá olhar, pedi. Eu lembro que quando tiraram a neném, eu pedi pra ele ir atrás da neném pra não largar ela de vista, né? Eu falei, marca ela de vista, não larga ela, não perde ela de vista. Eu falei, tipo assim. Aí ele foi pra lá, nessa hora eu fiquei sozinha lá. Aí o médico deixou eu ficar do mesmo jeito, que ele ia me ajeitar, me costurar, me limpar, um monte de coisa. Esses procedimentos assim, e eu tava. Nessa hora eu tava bem, só que eu tava muito, muito fraca, não tava entendendo direito ainda. Eu lembro que eu ficava olhando assim pra cima. Tipo, sem entender o que tava acontecendo, o que tinha acontecido ali. Eu sabia, eu tinha noção que era meu parto, que eu ia ter meu bebê ali, mas ao mesmo tempo eu ficava, tipo, meio que aérea, entendeu? Eu não sei explicar, gente. Mas foi mais ou menos isso, entendeu? O que eu tô me lembrando, tô contando aqui pra vocês. E foi isso. É como o Ricardo falou, não dá pra gente romantizar. O parto é um momento único, é um momento maravilhoso, assim. Depois que passa, a gente tem esse sentimento de ser um sofrimento único, um sofrimento maravilhoso, que a gente consegue ver o nosso bebê, conhecer, trazer o nosso bebê ao mundo, entendeu? Mas é muito sofrimento, não é uma coisa fácil, gente. É muito, muito sofrido. Eu já tinha trauma do parto do Davi e agora com esse fiquei mais traumatizada ainda, porque eu fiquei totalmente rasgada, entendeu? Do Davi eu levei em alguns pontos, não foi tão grave, né? E desse foi muito grave, fiquei muito, muito rasgado. O médico falou que eu fiquei muito danificada, dilacerada, alguma coisa assim que ele falou. E aí ele disse que ia ficar. E até ele falou, até tirou uma brincadeira, eu vou ter que fazer uma cirurgia aqui agora, ele falou, né? Nisso eu tava sozinha lá. Aí ele costurou. Eu sei que ele fez lá, costurou, ele disse que ia deixar tudo bonitinho, enfim. Até brincalhão ele era, né, amor? Aí tá. Aí nisso eu já tava melhor. O Ricardo ia lá olhar a neném, depois ele ia me olhar, perguntar se eu tava bem. Eu lembro que eu olhava assim pra ele, meio que dormindo, entendeu? Eu tava acordada, mas meio que sonolenta. E nisso não me deram um remédio, não me deram um soro, não me deram nada. E eu falando que eu tava fraca. Eles vendo minha situação lá, que eu tava fraca, que eu tava pálida, não tinha um pingo de sangue. Nisso, eu lembro que ainda veio uma mulher, eu vou tirar sangue pra fazer tal coisa. Tirou um tubão de sangue. Na hora que ela tirou o sangue, aí eu ainda pensei, cadê o Ricardo? Meu Deus, cadê o Ricardo? Porque eu tava fraca. Aí a mulher, na hora que ela tirou o sangue mesmo, aí parecia que eu já tava morta lá na cama. Faltei só fechar o olho e o outro me costurando lá, né? Mas foi mais ou menos assim. Aí não me deram soro, não me deram remédio, não me deram nada. Só me costuraram. Ele colocou anestesia pra poder costurar e eu sentia alguma. Eu tava mais com medo, na verdade, porque agulhada, né? Lá no negócio. Bem lá pra mim não poder sentir quando ele estivesse costurando, né? Aí eu senti as pinicadas das agulhadas onde ele colocava, ele começou a costurar. E teve algumas partes que eu ainda senti, sim, ele furar, eu senti. Ele disse que eu não ia sentir nada, mas eu ainda senti. Eu até reclamava pra ele, falei, eu tô sentindo agulhada. Ele falou, mas calma, é normal, essa parte aqui é mais sensível. E um detalhe que eu esqueci de falar, quando eu tava... Na hora que eu tava pra ter neném, que eu não tinha mais força, a única imagem que vinha na minha cabeça era a imagem do rostinho do Davi rindo pra mim. Que eu dizia pro Ricardo, eu não vou conseguir, eu tava muito fraca. Aí eu vi o rostinho do Davi, gente, o rostinho todinho no rostinho dele, bem na hora mesmo, acho que era na hora que eu tava desmaiada, que eu olhava, eu acho que eu fechava o meu olho tava virado, como o Ricardo falou. Eu vi o rostinho do Davi todinho. Eu acho que foi isso que me deu força. Eu queria muito conhecer minha filha, mas ao mesmo tempo, não sei, o Davi vinha a imagem do rostinho dele, o sorrisinho dele na minha cabeça, assim. Eu fechava o olho, eu via ele. Aí acho que foi isso que me ajudou. Aí foi isso, gente, que aconteceu. Aí ele foi lá ver a neném, me costurar tudinho, sentindo, aí botaram fralda em mim. Me costurou lá tudinho direitinho, ficou perfeito, segundo ele, né? Tudo mais. A enfermeira foi até olhar, disseram que tava tudo bonitinho. O Ricardo olhou também, aí botaram fralda em mim. Nisso eu não podia me mexer, né? Eu tava muito fraca, não podia me mexer.
Aí demorou o Ricardo ver com a neném já vestida. Aí nisso eu fiquei um tempão lá nesse quarto de parto, né? Eu acho que era quarto de parto mesmo, era preparação, não sei se era de pré-parto, não sei. Isso aqui, como eu falei, aquele hospital tava muito jogado e foi ali que eu tive, ali que eu fiquei a noite todinha. Aí foi mais ou menos isso, gente. Aí eu dei de mamar pra neném. Eu lembro que quando me entregaram ela, depois que ela veio, eu fiquei tentando de mamar, ela não pegou. Ela pegou de primeira, assim, o peito. Aí tá, ela mamou. Aí passou algumas horas, era uma meia-noite, amor. Ah, esqueci de falar. Ela nasceu 10h38 do dia 21, quinta-feira, de 2 kg, 250 gramas e 50 centímetros. Aí, quando eu fui, teve uma hora que eu fui dar de mamar, nisso era umas 11h30 pra meia-noite. Eu fui dar de mamar pra ela, foi quando ela pegou a mama mesmo, começou a sugar bem forte. Eu tive Aí comecei a sangrar, né, amor, por baixo, assim, a vazar, melou a maca todinha. Eu tava de fralda, mas vazou sangue, assim, escorreu o sangue, assim. Eu comecei a tremer, gente, a tremer. Aí eu falei pro Ricardo, falei, amor, chama alguém que eu tô sangrando muito. Eu comecei a tremer, eu fiquei pálida, branca. Eu olhasse pra mim, minha mão tava totalmente branca. E eu comecei a tremer mesmo. E nisso o médico veio, né, o Ricardo chamou ele lá. Ele veio me examinar, ele disse que era normal, que só tava sangrando. E ainda mexeu lá dentro do meu negócio, meteu, o negócio tava dolorido, inchado, que ele tinha acabado de costurar. Ele foi lá, meteu o dedo, né, amor? Ele queria ver o quê? Se o útero tava contraindo. Foi isso que ele falou e mexeu lá. Aí eu senti, levei um susto, assim, isso que eu tava tremendo muito. Aí o Ricardo perguntou se ia me dar algum remédio. Disseram que não precisava dar remédio, sendo que eu tava praticamente morrendo. Na minha cabeça eu tava tendo uma hemorragia ali, entendeu? Aí até que falaram que não precisava de remédio, que era normal, que o meu útero tava contraindo, um monte de coisa assim, não me deram remédio. Fiquei jogada ali, sentindo dor, porque a dor da anestesia tinha passado. Eu fiquei sentindo dor onde estava costurando, que eu tava rasgada, né? Um ferimento aberto. Então, quando passa o efeito da anestesia, a gente sente a dor, entendeu? Latejava. O do Davi eu fui costurada, só que o do Davi me deram remédio pra acalmar a dor. Depois do parto, colocaram bolsa de gelo e trocaram várias vezes a bolsa de gelo pra mim não sentir, né? Porque depois que a anestesia passa, a gente sente tudinho o ferimento. E não fizeram nada. Só botou anestesia, costurou e foram embora. Abandonaram a gente ali naquele canto, né, amor? Não deram uma assistência pra gente com a neném. Nada, gente, nada. Remédio, nada. Fizeram meu parto, o médico me costurou e foram embora todo mundo. Se eu quisesse precisar de ajuda, eu tinha que chamar alguém. E mesmo assim, não fizeram nada. Não deram remédio. Viram que eu tava passando mal. Depois de acontecer esse negócio aí que eu tava tremendo, ele disse que era normal, não precisava de remédio. Aí foi depois de um tempinho eu falei pra uma enfermeira, ela perguntou se eu tava bem, eu falei que eu tava sentindo cólica e sentindo dor nos pontos, lá embaixo, que já tinha passado o efeito da anestesia. Aí ela me deu uma dipirona. Foi nesse horário, o único remédio que me deram. Aí tá. Aí nisso a gente ficou lá, esperou amanhecer. Quando amanheceu, disseram que a gente ia ser transferido, né, amor, pra outro quarto. Aí a gente foi pra outro quarto. Aí nisso eu não tinha feito xixi ainda, que eu tava morrendo de medo de fazer xixi e sentir, né, de arder. Morrendo de medo de fazer xixi, porque é assim mesmo. Aí, quando foi no outro dia de manhã, veio uma enfermeira lá, perguntando se eu tava bem, se eu tava sangrando, e se eu já tinha ido no banheiro fazer xixi. Eu falei pra ela que não, porque eu tava com medo, que eu tinha sido costurada. Ela foi lá, me levou no banheiro e disse que eu tinha que fazer xixi, e era pra mim tentar contrair, né, minha vagina, pra ver se, tipo, se eu tava, tipo, bem. Ela falou, tu consegue contrair? Que era pra mim conseguir, né? Eu falei pra ela que tava tudo bem, que eu fiz xixi normal, consegui. Ainda bem que eu tinha conseguido a noite todinha sem fazer xixi, né? Nesse dia eu consegui fazer, no outro dia, porque ela me levou lá no banheiro, ela disse que eu tinha que fazer. Eu não podia ficar me prendendo. Então eu fui lá e fiz xixi. Demorou, a gente foi pra outro quarto. Aí, só que não era o quarto definitivo, que a gente ia ficar o leito, né? Eu fiquei ali por enquanto, fiquei algumas horas só, tipo de 10 horas até meio... 1h da tarde, assim, mais ou menos, até conseguir um leito pra gente ficar, porque até isso, gente, não tinha leito. Aí eu fiquei nessa salinha, tipo uma salinha abandonada, que tinha até uns equipamentos velhos lá, eu fiquei lá, até conseguir um leito pra gente. Aí eu fiquei lá com o Ricardo, e a gente almoçou, até então tava tudo bem, eu só tava sentindo cólica, quando a neném mamava, eu sentia muita cólica, mas era normal, como todo mundo falava, era normal, porque a neném tava mamando, e aí o meu útero contraía, aí por isso que eu sentia cólica, por isso que eu sangrava. Mas remédio não me deram, nada. Só a atenção só era com a neném. Examinavam ela toda hora, mas pra mim nada, né? Aí tá, depois disseram que a gente já ia ser transferido pro leito. O Ricardo trocou com a mãe dele ficou me acompanhando. Ele veio pra casa pra descansar, né? Que a gente tinha dormido a noite toda.
Aí a mãe dele chegou. Quando a mãe dele chegou, aí ele foi embora e a gente foi pro leito, né? De tarde, era umas 3 horas da tarde, a gente foi pra um leito, onde fica várias mães, assim, com seus bebezinhos, né? A gente foi pra lá. E lá a gente ficou, né? Aí, normal. Aí, nessa parte aí, gente, é normal. A gente fica no leito. Toda hora vem a enfermeira pra examinar o bebê, começa a fazer os exames, essas coisas tudinho, né? Então, essa parte já não faz parte do relato de parto em si, né? Já é outra coisa. Mas o parto, foi isso que eu contei pra vocês, foi desse jeito que aconteceu, foi muito sofrido, não é fácil, é muito dolorido, não é fácil, gente, de verdade. Hoje em dia eu falo muito para as minhas amigas que não têm filho, para elas se cuidarem, se elas não estão preparadas, para elas não pensarem em engravidar, porque não é fácil, é um terror, é tipo assim, sabe, é um terror, tipo, parece um filme de terror, pânico mesmo, é muito sofrido, é meio que desumano na minha cabeça, assim, pra mim é desumano, porque sabe, um sofrimento sem igual, não tem, eu não tô querendo ser dramática, porque eu não sou uma pessoa dramática, não sou, eu só chorei, eu só gritei na hora que eu já não tava aguentando mais, mas nesse sentido eu não sou uma pessoa dramática, eu sou bem calma mesmo, eu aguento o máximo que eu posso, mas é uma coisa que é muito sofrida. Não vou dizer também pra vocês que têm o sonho de querer ser mãe, não, entendeu? Não quero tirar esse sonho de vocês, mas quero que vocês tenham consciência que o parto em si, tanto cesárea quanto normal, os dois são sofridos, entendeu? Eu tive 2 partos normal, é muito, muito sofrido, entendeu? Mas também o parto cesárea também tem a sua parte ruim, entendeu? A pessoa não sente dor na hora de ter, porque é rasgar dor, em que eu digo, não é fácil também ser cortada 7 camadas da sua pele, da sua barriga, né? Entendeu? Então, nenhum dos 2 partos é fácil, entendeu? A pessoa tem que estar com o psicológico muito preparado, tem que realmente querer aquilo e estar ciente de que a pessoa vai sofrer, porque é um sofrimento horrível, é torturante, é desgastante, é muito sofrido. Então, gente, acho que é isso. Contei tudo pra vocês. Eu acho que eu não esqueci de nenhum detalhe. Esse foi o meu relato de parto. Se vocês quiserem também, eu posso estar trazendo um relato de parto do Davi, que faz 4 anos já, ele fez 4 aninhos. Eu posso estar trazendo sim um relato de parto e contar como foi que aconteceu com ele também, que também foi muito difícil, foi sofrido. Mas eu acho assim que o da Nenê foi mais sofrido do que o dele. E se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu vou trazer assim pra vocês, tá bom, gente? Então é isso, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar muito like aí pra mim, tá bom, gente? Pra me ajudar com o engajamento do canal. Se inscreve no canal. E também, gente, me sigam no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na telinha. E também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.